Olá, meus amigos, passando hoje aqui para falar um pouco aí sobre alguns termos e definições da ABNT NBR 5410. Hoje vamos falar um pouco aí sobre um dispositivo muito importante nas instalações de baixa tensão, que é o dispositivo DR. Ele tem como finalidade evitar aí os choques elétricos, porque ele, como é um dispositivo de alta sensibilidade, ele, ao identificar algo anormal no circuito, ele mecanicamente desarma, como a própria definição dele aqui fala. É um dispositivo de seccionamento mecânico, porque quando ele está associado aí a um circuito, identificando aí algo anormal, ele vai provocar aí um seccionamento da fase, né, da corrente, e aí evita aí que aquela pessoa que está tomando aquela carga elétrica continue. Para a gente entender um pouco, vamos aqui imaginar aqui um circuito. Aqui nós temos o circuito fase, certo? E aqui nós temos o circuito neutro. Imaginemos aqui que a gente vai instalar nosso DR aqui, certo? A gente sabe que o circuito fase, ele leva a corrente até determinado dispositivo aí da casa, certo? Ele leva a corrente até determinado dispositivo, enquanto o neutro retorna, né? Tem a corrente de retorno que a gente chama. Sendo que quando a energia passa por aqui, ela passa com uma quantidade, né? A corrente passa por aqui, ela passa com a quantidade. Então ela passa por dentro do DR, certo? E atinge aquele dispositivo ali. Se ao retornar ela identificar algo diferente, aí ocorre aqui o seccionamento mecânico aqui do DR, certo? Ou seja, quando ela passa pelo DR, ela passa com uma corrente. Se ao retornar ela passar com outra ou algo anormal acontecer, esse seccionamento vai ocorrer e vai assim desconectar o circuito elétrico da rede de energia. Tá bom? É algo bem importante aí, largamente utilizado nas edificações de baixa tensão. Lembrando que esse caso desse DR aqui é para um DR de altíssima sensibilidade. Há casos aí de 0,3 amperes de corrente, ou seja, algo bem contundente mesmo para evitar aí essa descarga elétrica. Há também os DR de alta sensibilidade, que é no caso utilizado em galpões, indústria, e ocorre ali quando ocorre um incêndio nesses empreendimentos, ele vai ter uma resistência maior, tá certo? E aí é algo bem específico para as indústrias, mas é bom saber que existe também o DR de alta sensibilidade, tá bom? O termo dispositivo não deve ser entendido como significando um produto particular, mas sim qualquer forma possível de se implementar proteção diferencial residual. São exemplos de tal forma: interruptor, disjuntor ou tomada com proteção diferencial residual incorporada aos blocos, modos ou proteção diferencial residual aplicável a disjuntores ou relés e transformadores de corrente que se pode associar a disjuntores. Ele está falando aqui que no caso DR, ele pode ser associado a qualquer dispositivo elétrico dentro de uma residência, desde que esse dispositivo obviamente passe corrente e haja necessidade aí de colocar. O que acontece normalmente é que, como o DR é um dispositivo razoavelmente caro, as pessoas não colocam ele assim em tantos lugares na casa, tá certo? Outro termo de definição aqui refere-se ao SELV, do inglês Separated Extra Low Voltage, sistema de extra baixa tensão, que é eletricamente separado da terra de outros sistemas e de tal modo que a ocorrência de uma única falta não resulta em risco de choque elétrico. Mais adiante a gente vai falar um pouco sobre sistema de aterramento, e aí ficará mais claro essas questões aqui da SELV e da PELV. Esse aqui no caso no caso da PELV é do inglês Protected Extra Low Voltage, sistema de extra baixa tensão que não é eletricamente separado da terra, mas que preenche de modo equivalente todos os requisitos de uma SELV. 3.3 Proteção contra choques elétricos e proteção contra sobretensões e perturbações eletromagnéticas. Nesse tema aqui, outro termo muito importante aqui
instalações elétricas é a equipotencialização. Nada mais é do que um dispositivo colocado aí para receber, para equalizar as massas de uma residência e dessa forma evitar a diferença de potencial dentro de um imóvel, tá certo? Ele evita também a questão dos choques elétricos. Procedimento que consiste na interligação de elementos específicos visando obter a equipotencialidade necessária para fins desejados, por extensão à própria rede de elementos interligados. Ou seja, nós temos aqui o aterramento de um imóvel, né? Aterramento de imóvel. Esse imóvel, obviamente, tem vários dispositivos conectados aí à rede elétrica. E o objetivo da equipotencialização é justamente ter um dispositivo, no caso, de um dispositivo para equipotencializar essas massas e evitar que exista diferentes correntes entre os seus dispositivos, tá certo? No caso, o equipotencializador vai fazer justamente esse trabalho, evitar que esses eletrodomésticos que tem no imóvel acabem aí gerando correntes residuais e as pessoas acabam tomando choque elétrico. É o que acontece, né? Você pode também aterrar individualmente ou aterrar de forma geral, no caso com um aparelho chamado BEP, equipamento de equipotencialização. A equipotencialização é um recurso usado na proteção contra choques elétricos e na proteção contra sobretensões e perturbações eletromagnéticas. Uma determinada equipotencialização pode ser satisfatória para a proteção contra choques elétricos, mas insuficiente sob do ponto de vista de proteção contra perturbações eletromagnéticas. Tá, beleza? Finalizo por aqui, falando aí sobre a equipotencialização. Que mais à frente a gente vai ver também o BEP, né? Que é o equipamento em si que evita aí essas diferenças. Tá, beleza?